Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Então pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um dia de análise de jogos, e para começar eu gostaria de pedir as nossas sinceras desculpas a todos os seguidores. Era para publicarmos às 15 horas, mas infelizmente com a correria da vida não deu para gravar nem para publicar no horário costumeiro, mas estamos aqui. O que interessa, os jogos começam justamente 1h em ponto da manhã. Estamos a falar do Aucas contra o El Nacional, a contar pela quarta rodada do campeonato equatoriano. É o segundo contra o 15º colocado do mesmo campeonato, onde encontramos um Aucas que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 0 e perdeu apenas 1, marcou 8 golos e sofreu 5. Vai enfrentar o El Nacional, que nos últimos 5 jogos ganhou 0, empatou 1 e perdeu 4, marcou 1 golo e sofreu 7. Em confrontos diretos, 1 vitória para o Aucas, 3 empates e 1 vitória para o El Nacional. Vamos em dados complementares, onde encontramos o Aucas, que venceu 4 dos últimos 5, sofreu golo primeiro em 3 dos últimos 4, venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Já o nosso El Nacional perdeu 4 dos últimos 4, sofreu o gol primeiro em 9 dos últimos 9 e menos de 2.5 em 4 dos últimos 5 jogos. Já nos confrontos diretos, o Aucas ganhou e empatou 9 dos últimos 10 e Aucas venceu o primeiro tempo em 6 dos últimos 7. Então, para essa partida a gente vai ficar com Aucas, ganha um empate e seguir então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 1h10 temos então Atlético Tucumã contra Defensores de Belgrano. Vemos então aqui a Copa da Argentina, 32ª oitavos de final, ou seja, é a fase de grupo. Temos aqui um Atlético Tucumã que nos últimos 5 jogos ganhou nenhum, empatou 3 e perdeu 2, marcou 3 golos e sofreu 9. Vai enfrentar Defensores de Belgrano, que nos últimos 5 jogos ganharam 3, empataram 2 e perderam 0 e marcaram 11 golos e sofreram apenas 1. E em confrontos diretos teve apenas 1 vitória para os Defensores. Vemos em dados complementares, encontramos o Atlético Tucumã, que não venceu 11 dos últimos 11 jogos, teve mais de 2 gols em 3 dos últimos 4, e o Defensores de Belgrano, que venceram 9 dos últimos 8 jogos. Então, para esse jogo, vemos então aqui um Atlético que dentro de casa perdeu 2 vezes nos últimos 8 jogos, e um Defensor que, como visitantes, estão muito a desejar. Então, para essa partida vamos ficar com menos de 4.5 e seguir assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 18 horas começa então classificação para o Euro. Estamos a falar do grupo C, Geórgia contra Luxemburgo, onde encontramos uma Geórgia que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos, marcou 9 golos e sofreu 14. Vai enfrentar o Luxemburgo, que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2, marcou 6 golos e sofreu 12 golos. Já em confrontos diretos, 1 vitória para a Geórgia e 1 vitória para o Luxemburgo. Vamos em dados complementares, onde encontramos uma Geórgia que ganhou e empatou 3 dos últimos 4 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8, e Geórgia marcou primeiro em 3 dos últimos 4 jogos. Já o Luxemburgo ganhou e empatou 6 dos últimos 8 e teve menos de 2.5 em 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,75 e seguindo então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20h45 temos então Polônia contra Estônia, ainda a contar pela qualificação do Euro. Estamos a falar aqui de uma Polônia que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 2 e perdeu apenas 1, marcou
6 golos e sofreu 4. Vai enfrentar uma Estônia que nos últimos 5 jogos ganhou 0, empatou 1 e perdeu 4, marcou 0 golos e sofreu 16. Em confrontos diretos, a Estônia venceu o último confronto contra a Polônia em 2012. E em dados complementares temos então a Polônia que ganhou e empatou 5 dos últimos 6 jogos, teve menos de 2 golos e meio em 8 dos últimos 9 e Polônia marcou o primeiro em 7 dos últimos 9 e venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Já a Estônia perdeu 7 dos últimos 8 e teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5. Então, para essa partida, a gente vai ficar com Polônia, ganho, empata e seguir então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. Muito bem, 21h45 ainda temos Israel contra a Islândia. Mas espera, Israel não devia estar ainda na guerra? Está a fazer quê na qualificação? Mas pronto. Israel contra a Islândia. Temos aqui um Israel que está em guerra, por sinal, mas pronto, vamos ficar aqui só com futebol. Nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2, marcou 5 gols e sofreu 4. Vai enfrentar a Islândia, que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2, perdeu 0. Ganhou 3, empatou 0 e perdeu 2, marcou 8 gols e sofreu 7. Assim que está certo. Em confrontos diretos, teve uma vitória para o Israel e 2 empates. Vamos então em dados complementares, onde encontramos o Israel que não venceu 3 dos últimos 4, teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6, e uma Islândia que teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 5, marcaram o primeiro em 6 dos últimos 7. Já nos confrontos diretos temos Israel que ganharam e empataram 3 dos últimos 3 confrontos, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 13, teve ambas marcam em 3 dos últimos 30. Então, para essa partida a gente vai ficar com mais de 25 e finalizar então assim o nosso dia de análise. Vemo-nos em tela cheia para saber o que a gente poderá colher desse nosso dia 21 de março de 2024. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com os seus amigos. Muito bem, o nosso trabalho de pesquisa está feito. Para você que achou alguns jogos interessantes, vai nessa. Eu pessoalmente não vou entrar, eu não gosto nada de jogos de seleções, odeio jogos de seleções, a não ser que sejam, claro, né? Portugal, Argentina, França, Inglaterra, esses que têm nomes já, jogadores renomados, esses sim, então dão para o gasto. Então isso de Estônia, Luxemburgo, não conheço ninguém. E eu não gosto de apostar em jogos que eu não conheço ninguém. Eu preciso conhecer. Eu aposto na Colômbia porque eu conheço os colombianos. Aposto na Geórgia porque eu conheço a Geórgia, o campeonato georgiano. Agora, a Geórgia como seleção, esse não conheço. Já me deram alguns joguitos, mas como não conheço, eu vou me abster dessas entradas. Vou esperar sexta-feira, ver como é que o mercado vai estar, quais equipes vão entrar e assim dar uma entrada mais sólida. Mas então, para o conselho que eu deixo é que não pegue todas as equipes. Você que viu o vídeo, pegue apenas os jogos que mais te convenceram, aquelas equipes que mais ganharam, que mais marcaram, e pega ali, ganha ou empata. Busca sempre 2 resultados para proteger a sua aposta. E mais de golos, pega as equipes que mais marcam, menos de X, pega as equipes que menos marcam. A gente deixa todos esses detalhes ali para vocês, para te ajudar a dar uma entrada consciente nas suas apostas. Dito isso, vamos então em tela cheia. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas, e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro, nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.